Hoje é dia de desfazer compromissos, de encerrar contratos. Hoje é dia de falar mal. Hoje é dia de abandonar séries. Fala pessoal, meu nome é Xandahan, esse eu me acabei de ler. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje com séries que eu decidi abandonar de uma vez por todas. Se você não é por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeo novo 2 vezes por semana. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, segue lá no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser uma armação nova para o seu óculos de grau ou um box de livros que você quer muito há muito tempo. Usa o link do canal, está na descrição do vídeo, eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Eu sou mestre em começar séries, tá? Eu começo séries como se eu estivesse bebendo água. Eu gosto de começar séries. Finalizar essas séries é completamente diferente. Eu fiz um vídeo há uns 2 anos em que eu falava de séries abertas que eu tinha. Dessa época pra cá, eu devo ter fechado umas 3 ou 4. Na época eu já tinha umas 30, 35. Hoje eu devo ter umas 50. Eu gosto de histórias novas. Eu tenho dificuldade em me apegar com histórias a ponto de seguir numa série até o final. É basicamente isso. Eu não tenho muita desculpa aqui. Só que eu começo a série e as pessoas ficam me perguntando sobre a leitura das continuações. E eu não continuo, eu fico com novas promessas. E eu nunca as cumpro. Então eu vim aqui parar algumas delas, encerrar a atividade com algumas dessas séries. E temos aqui 2 tipos de séries. Uma série que eu li há muito tempo e eu simplesmente perdi o interesse, então não tem por que continuar lendo. E tem aquela série que eu não gostei do primeiro livro, as pessoas me falaram que o segundo livro, o terceiro e o quarto são muito bons, continue! Vamos lá, cara, continue, termine a série! Ela fica muito melhor a partir do segundo livro. Magicamente o autor começa a escrever muito melhor, e os personagens se tornam muito mais interessantes. E eu fico me perguntando, isso realmente acontece ou você apenas quer companhia ao passar por isso tudo? E aí eu fico com um pezinho na consciência e falo, não, beleza, eu vou continuar, eu vou dar o braço a torcer. Mas na realidade eu nunca continuo. Então eu trouxe 15 aqui, que eu sei que eu não vou continuar. Independente do lado. Ou eu odiei, ou eu simplesmente perdi o interesse com o passar do tempo. Vamos lá, vamos começar porque são 15 séries. A primeira que eu tenho aqui é Friends. É um quadrinho, eu li o volume 1, eu li o volume 2. Eu não gostei do volume 1 e eu não gostei do volume 2. É um quadrinho raso, é um quadrinho sobre esgrima, eu fiquei interessado, ele é bobo, ele é desinteressante, eu tentei 2, não funcionou, eu abandonei. Ele tinha potencial, e as pessoas tiveram essa conversa comigo, ele melhora, ele não melhora. Tá? Eu não vejo como ele pode melhorar, porque ele é bobo. Ele é raso. O quadrinho como um todo é uma grande cabeça de vento, não tem nada ali. Ele é vazio. E aí a autora tenta preencher com coisas que só pioram tudo, porque é tudo tão mal feito que tudo fica ainda pior. Abandonado. Esse com certeza está abandonado. A segunda série é a série O Sonhador, da Maggie Stiefvater. Eu já li O Chamado do Falcão, eu li que é o volume 1, eu li o volume 2, que se não me engano é O Sonhador Impossível. Eu não lerei o terceiro volume da trilogia. O primeiro livro eu achei legal, nada demais. O segundo livro é uma grande encheção de linguiça para essa série virar uma trilogia e não uma duologia. Quiçá se ela fosse realmente precisar ser uma duologia e não um livro único, um spin-off de uma série de sucesso. Para mim, ele grita caça-níquel. Lendo a série, ela gritava caça-níquel. Os personagens não precisam estar ali, grande parte deles, todo o plot, mais uma vez, bobo, irrelevante, desinteressante. Você não consegue realmente gostar de nenhum dos personagens que está ali dentro. E aí algumas pessoas na época me falaram assim, você precisa ler os primeiros para gostar desses aqui. Ou seja, você precisa se escorar no saudosismo para gostar dos personagens como eles estão descritos nessa spin-off. Eu sinto muito, não quero ser o cara ruim, o cara mal aqui, mas é uma série ruim. Se um spin-off precisa tanto que você leia a série original para você gostar dos personagens e da situação como um todo, talvez ele não necessitasse existir. E por isso eu estou abandonando. A terceira que eu tenho aqui é um grande talvez. Talvez, eu não sei. Eu não
não sinto vontade de ler nesse momento, mas quem sabe no futuro? Eu estou falando de A Sociedade de Atlas, da Olive Blake. Eu li A Sociedade de Atlas, eu gostei de boa parte dele, eu fiquei interessado por toda aquela coisa de Biblioteca da Babilônia e uma sociedade secreta de pessoas que têm magia para proteger o conhecimento do mundo. Só que ele cai em uma série de clichês que sempre me incomodaram, e aqui não é diferente. É um livro que ele é curto, mas ele é muito longo pro que ele traz. Então, é uma série que é uma trilogia, quadrilogia, não sei, é uma série grande porque ela tem a oferecer, principalmente quando você pensa no primeiro livro, que é a introdução de absolutamente tudo que a gente vai ver naquele mundo. Então, se o primeiro livro é tão inchado e tão enrolado, o que vem em seguida? Eu tenho o volume 2, eu tenho o Paradoxos de Atlas. A Intrínseca me mandou no ano passado. Na época eu estava empolgado para ler, hoje nem tanto. O primeiro livro era muito longo, cheio de facilitações, arrastado, pesado, e a leitura era propositalmente dificultada, o que juntando tudo me deixa um pouco negativo com relação ao segundo livro e os livros que virão em seguida. Então, esse é um grande talvez. Porque ainda assim, eu gostei da ideia e eu gostei do primeiro livro em alguns aspectos. Mas nesse momento, no dia de hoje, domingo, pós-show de Madonna, eu não sinto nenhum tesão em pegar ele para continuar. Esse agora será polêmico. E esse é outro talvez. Não teremos muitos talvez nessa lista, tá? Esses dois acabaram juntos porque... bem... porque sim. Mas esse é polêmico, porque é um livro que eu esperava muito. E foi um livro que eu gostei. Vamos deixar isso bem claro aqui. Eu gostei do primeiro livro. Só que ele não é nem metade daquilo que me prometeram. Porque me venderam como uma grande série que eu ia ler, eu ia me acabar, e que eu ia ficar falando sobre essa série e pensando nela durante meses. Eu terminei o livro, eu fechei, eu dei a nota, eu falei sobre as últimas leituras e eu esqueci. Eu esqueci porque pra mim ele não foi memorável, porque pra mim ele é cheio de clichê, porque pra mim ele não tem uma escrita surpreendente, porque pra mim ele é um livro que nós já vimos diversas vezes em outras histórias, em outros contextos. Eu estou falando de A Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Esse é um daqueles livros que as pessoas me prometem que ele melhora muito no segundo. Que a história realmente dá um salto absurdo, que o autor dá um salto absurdo e por isso a série é tão famosa. Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Porque o primeiro, ele é muito básico. Ele é um livro básico. Se eu tivesse lido esse livro em 2010, uau! 2024... tá entendendo o que eu quero falar? É básico. Ele não é nada demais. É um monte de clichê, é um monte de fio narrativo que a gente já viu. Já tratamos disso. Provavelmente eu tenho algum vídeo no canal falando de algum livro que se encaixa nas mesmas características. A gente já viu. Mas quando ele foi lançado, era outra história. Então ele tem o seu peso, ele tem toda a história dele, que ele criou naquele momento. Eu li em 2024, e isso tira muito do peso que ele traz para a história, do peso que ele traz para a literatura, dos 2 centavos que ele tá dando ali. Tudo que ele veio para acrescentar, eu já li em outras peças, em outros livros. Então, como ele veio na leitura depois, não me interessou. Não é porque a história não é interessante, a história é muito interessante, é muito legal. Só que me foi prometido isso. A proposta era essa. E de repente eu peguei para ler e eu estava lendo um drama colegial. Pronto, é isso. Eu estava lendo um drama colegial. Com pessoas com cabelos dourados e coisas do tipo. Virou um grande drama colegial com um pano de fundo diferentão. Esse é um grande talvez, gente. Hoje eu terminei o livro pensando assim, eu quero continuar? Eu acho que não. O próximo livro é um livro que tá... uma série que tá muito mais do que abandonada, entrou na minha lista de piores do ano. Eu martelei esse livro o ano passado inteiro. Eu estou falando da série Reino das Bruxas, da Kerry Maniscalco.
Gente, uma bruxinha que faz magia com pétalas e sai jogando pelas costas, que se leva muito a sério e que é extremamente mimada e irritante, que se coloca nas piores situações só pra provar que sim. Sério. Sério. A gente precisa falar sobre ela mais em algum livro. É uma das protagonistas mais irritantes que eu tive a oportunidade de ler. Das mais irritantes. Eu passei maus bocados com esse livro. Eu comecei o ano passado com ele. E eu acho que meio que foi o sinal de que o ano não seria tão bom assim. Eu fui amaldiçoado por esse livro e as minhas leituras boas estão cada vez mais raras. Eu acho que é por causa dele. Só pode ser por causa dele, porque eu falei mal dele. Então, certamente, ele não volta aqui. Só pra falar mal, porque a gente gosta de falar mal de um livro ou outro. Ai, eu sou tão italiana. O próximo livro eu falo com uma dorzinha no coração, assim, que é Lendários da Tracy Deonn. Eu amei o primeiro livro, eu panfletei o primeiro livro à exaustão. Eu li o segundo livro e eu abandonei em 100 e poucas páginas porque eu não aguentava mais. Lendários é espetacular. Lendários me fez questionar se eu realmente não gostava mais de YA. Porque é um livro jovem, adulto, um livro até seus 20 anos ali, os personagens e o público-alvo até seus 20, 21 anos, que, pô, funcionou muito bem comigo. Então, talvez ainda existissem alguns livros YA, jovem adulto, que funcionavam comigo. Não foi o caso, tá? O primeiro, sim. O segundo é ladeira abaixo. No segundo, nós temos toda a construção de personagem do primeiro livro jogada fora. Ela volta para o estado de espírito dela no início do primeiro livro. Um pouco pior, ela é nerfada, ou seja, os poderes dela são diminuídos, mas sem isso ser dito, ela se torna ainda mais irritante. Na verdade, o primeiro livro ela não é irritante, é uma pessoa com traumas, é uma pessoa que está passando pelo luto, tudo é muito compreensível. No segundo livro, não, nada é compreensível, é só uma ferramenta utilizada pela autora para colocar ela em situações complicadas para o livro se estender e virar uma trilogia. É isso. Foi um dos abandonos mais satisfatórios que eu tive no ano passado. Então, por ser um abandono de segundo livro, obviamente a série está mais do que abandonada. O próximo livro é Viúva de Ferro, de Shiran Aizao. É um livro que eu adorei. Eu dei 4 estrelas, eu falei super bem, eu panfletei. Eu perdi o interesse porque demorou muito para lançar o segundo livro. Eu li esse livro em 2022, eu acho, no início de 2022. Estamos em 2024, li esse livro há mais de 2 anos. Era interessante, a protagonista era irritante, mas todo o contexto era muito bom. No final ela também se torna interessante. Mas o tempo minguou isso para mim. O tempo de espera por um segundo livro, que ainda não foi lançado nem na gringa, por uma questão de problemas com a editora, meio que perderam o interesse pra mim. Talvez lá na frente, se lançar, e quando lançar, eu volte a ficar interessado. Mas hoje, eu olho pra ele e penso assim, eu quero ver o que vai acontecer em seguida, mas eu posso simplesmente perguntar a alguém, ou eu posso ler, não sei. Mas eu meio que dei uma desinteressada. Fiquei entediado com a história pela espera. Foi mais de 2 anos, gente. Eu nem lembro direito o que aconteceu no primeiro livro. Mais de 2 anos. É difícil. Eu fiquei imaginando que é o que muitos dos fãs de O Nome do Vento passaram, sabe? Inclusive, O Nome do Vento não está na lista. Fiquem em paz. O próximo livro é complicado de falar, porque eu já li 5 livros da autora, um quadrinho e 4 livros. Esse é um livro de uma duologia dela. Não funcionou comigo. O primeiro funcionou comigo em partes. E aí veio o final e foi um grande balde de água gelada, porque ela pegou uma muleta antiga que ela tinha e usou essa muleta para trazer saudosismo e fazer os fãs se apegarem ao livro. E eu odiei esse final. Eu estou falando de King of Scars, da Leigh Bardugo. King of Scars é legal em 80%, mas o final é tão ruim, é tão absurdamente ruim, as escolhas que ela faz no final me irritaram tanto que eu não tenho o menor interesse em continuar. Eu tenho o Rule of Wolves aqui, ele tá aqui atrás, eu trouxe comigo, eu nem deixei no depósito, porque eu queria terminar. Mas
King of Scars me deixou tão irritado com o seu final. É um dos piores finais que eu já vi. Um dos finais mais desnecessários que eu já vi. Eu acho que faltou coragem para a autora tentar algo diferente. Ela preferiu voltar ao passado, buscar algo no passado que era desnecessário para a história. Algo que estava encerrado, uma porta fechada, ela abriu porque... desnecessário, gente. E aquilo ali, pra mim, acabou com a série, sabe? A duologia, pra mim, morreu ali. E tendo experiência com a primeira série dela, o final, que foi provavelmente o pior final que eu já vi, eu tenho muito medo do segundo livro. Então eu prefiro simplesmente continuar com minha vida e deixar pra lá. O próximo é A Rebelde do Deserto, da Elwyn Hamilton. Eu gostei do primeiro livro, gostei. Eu dei 4 estrelas, dei. Ele tem uma atmosfera super diferente, de uma coisa meio Aladdin, sabe? As Mil e Uma Noites, uma coisa deserto, com dunas, com gênios. Eu gosto disso. Eu gosto de atmosferas, de universos que fogem do padrão eurocentrista de fantasia. Já conversamos aqui sobre isso. E eu gostei do primeiro livro, eu gostei muito. Só que tem tanto tempo que eu li. Tem 2 anos e meio. E meio que eu perdi interesse. Meio que... murchou pra mim. Como são livros finos, eu não digo essa porta está fechada para sempre, até porque eu gostei do primeiro. Mas essa é uma das séries que eu perdi o interesse. E por culpa única e exclusivamente minha, porque eu deixei os livros no depósito, eu não trouxe eles comigo e eu não ia comprar de novo. Talvez se eu pegar um dia um vídeo para assistir, alguém estiver fazendo um daqueles vídeos super emocionados sobre o livro, talvez role um link afetivo aí e eu volte a querer ler o livro, continuar, justamente por ser uma série rápida, fácil. Mas hoje pra mim é um não. Hoje pra mim é um cansei. Hoje pra mim é um já deu, sabe? Infelizmente, porque foi legal primeiro. Tem muita história nova sendo publicada diariamente. E aí quando você perde o interesse em uma história que você leu há muito tempo, é muito difícil voltar. Então eu prefiro não prometer nada, prefiro fechar essa porta e trazer coisas novas, sabe? Eu acho que é mais interessante assim. Mais verdadeiro. Eu consigo fazer algo que eu consigo me comprometer com vocês, verdadeiramente. O próximo é a série Vilão da V.E. Schwab. Gente, não tem nenhum motivo para eu abandonar essa série, tá? Nenhum. Me prometeram uma coisa, o livro me entrega essa coisa. Só que a expectativa que eu tinha era outra. A culpa é 100% minha. Então, eu terminei o livro pensando assim, ok, eu gostei, foi divertido, eu pretendo continuar, eu me vejo continuando? Não. Então eu acho que eu tenho o volume 2. Eu tenho, mas assim... É o mesmo que vale pro livro anterior. Eu tenho outras coisas que eu quero ler. Eu gostei. Mas eu esperava muito mais. E como eu esperava muito mais, eu meio que não me interesso tanto assim por continuar. É só isso. Nada de ruim sobre o livro. Nada de ruim sobre a escrita da V.E. Schwab, que eu gosto. Mas é isso. O próximo é Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Gente, Cidade dos Ossos é básico. É básico. É básico. Assim, é um dos livros mais básicos que eu já tive a oportunidade de ler. Você pode ser fã, você pode amar, mas assim, é básico. E fora isso, é uma pirâmide, é um esquema de pirâmide tão gigantesco que se eu continuar, eu vou ter que ler tipo 50 livros. Pra quê? Eu não gostei do primeiro. Foi divertido. Eu falei sobre isso. Foi divertido, foi legal, eu curti. Mas assim, teve nada novo, nada de interessante. A escrita é muito básica. E eu entendo que é o primeiro livro dela. Eu entendo, mas assim, eu esperava mais, eu não esperava muito. Eu acho que isso resume bastante. Eu não esperava muito, mas ele não alcançou as minhas expectativas. E todos os clichês que a gente já viu 1 milhão de vezes, do romance, do inimigos para amantes, do blá blá blá, do triângulo amoroso, tem tudo tá ali. Em Cidade dos Ossos, a autora não consegue se decidir por uma linha narrativa, então ela junta tudo. Alguma coisa vai fazer sucesso. Fez, só não comigo. Respeito muito o trabalho, respeito muito o sucesso, só não rolou comigo.
por motivos óbvios, eu não continuei. Eu li em 2021 esse, e eu não continuei. Então meio que já deu, né? Eu tenho o box de Instrumentos Mortais, eu tenho de Peças Infernais, e eu não vou ler nenhum dos dois. O próximo que temos aqui é Uma Chama Entre as Cinzas. Precisamos entrar nisso? Precisamos entrar no detalhe? Precisamos voltar lá? Eu passei um ano falando mal desse livro, a gente precisa passar por isso tudo de novo? É uma das piores protagonistas que eu já li. Ela é inútil para a história. Ela reage às coisas e ela reage mal. Ela passa o livro inteiro chorando enquanto outras pessoas resolvem as coisas. Ela chega no final com uma solução mágica, Deus Ex Machina, Insta-Love, tudo junto. Resolvemos, salvamos o mundo, vamos continuar a série. Se você quer saber ponto a ponto o que eu achei desse livro, volta lá nos vídeos de 2022, tem um pouquinho de tempo, mas em todos os vídeos que eu estou falando mal de algum livro, ele aparece naquela época, então meio que isso resume por si só o que foi a minha leitura dele. Neste livro acontece a mesma coisa que aconteceu com Viúva de Ferro. Eu gostei do primeiro, foi legal. Foi divertido, eu panfletei, na época eu dei 5 estrelas. Depois eu baixei minha nota dele, porque ele foi murchando na minha cabeça e hoje, depois de 3 anos, eu li ele em 2021, não existe mais por que continuar. Eu estou falando de Um Tom Mais Escuro de Magia, também da V.E. Schwab. Eu gostei tanto do primeiro que tem vídeo específico no canal para ele. De muito tempo atrás, o primeiro cenário do canal. Eu já mudei de apartamento outras 2 ou 3 vezes. Enfim, é um vídeo muito antigo. Então daí você tira por que eu perdi o interesse. Eu simplesmente não tenho mais vontade de acessar a história, de continuar. Eu prefiro pegar spoilers aqui, colar e entender o que acontece no final e ponto final. O penúltimo livro dessa lista tem um dos melhores cenários, com um dos melhores universos, com uma das melhores culturas, sistema religioso, sistema mágico, história muito bem construída, tudo amarradinho para ser perfeito. Ele tem um ponto, que é o Inimigos para Amantes, Enemies to Lovers, que destrói a história. Eu estou falando de Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Ele é um dos livros mais 800 para mim, porque ele tem coisas que são incríveis, mas ele tem esse casal que destrói o final da história, que é inexplicável, que é mal desenvolvido, que quando você pega pesos e medidas, urgências, situações importantes, o casal ali no meio não faz o menor sentido. É um casal que ele é a epítome do casal tóxico, que ele puxa o livro para baixo de uma forma absurda. Como um livro tão bom pode ir por água abaixo tão rápido por causa de um casal. Eles não têm química, eles não funcionam, sabe? E me disseram que no segundo livro é muito pior. Você pega a nota, principalmente no Goodreads, do segundo livro, as pessoas, ela é bem mais baixa do que o primeiro, e as pessoas só falam como o romance estraga o livro. Então, já que o próprio primeiro livro já tem problemas para mim por causa do casal, eu não vou continuar. Por mais que eu ame a história, por mais que eu ache ela espetacular, e parabéns para Tomi Adeyemi por entregar algo tão fabuloso, tão gigantesco, tão épico, mas esse casal para mim, ele não desce. Para mim ele estraga a história. Poucas vezes um casal estraga a história para mim, mas aqui eles destroem. A história para mim, ela se desmancha absurdamente, não rola. O último livro que temos aqui é Artemis Fowl, do Eoin Colfer. Gente, eu li o primeiro e o segundo livro há muitos anos, tá? É um dos livros favoritos do Paulo, inclusive. Só que, quando eu li, eu era muito mais novo e, ainda assim, ele não funcionava pra mim. Era um menino com problema de pessoas ricas e com soluções mirabolantes para resolver problemas mirabolantes com um cenário que não era tão interessante assim. Eu lembro que na época, que eu não tinha nem a bagagem que eu tenho hoje, eu olhava assim, nossa, que livro chato. Que livro ruim. E eu tava tentando encontrar uma nova fantasia que eu gostasse muito, tipo Crepúsculo, Harry Potter. E eu olhava assim, gente, é sério isso? Felizmente, eu encontrei outras séries que me entregaram muito mais, como, por exemplo, Mistborn.
As Crônicas de Gelo e Fogo. Elas tinham muito mais a oferecer do que Artemis Fowl. É uma série que tá super abandonada. Ela tá abandonada há muito tempo. Eu só trouxe aqui pra fechar os 15 e lembrar do quanto eu acho essa série ruim, quanto eu acho essa série fraca. E eu não pretendo voltar nunca nela. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Deixem nos comentários séries que vocês abandonaram. Desculpem qualquer coisa dessas séries favoritas que apareceram por aqui. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Book Friday chegando aí essa semana. Usem o link do canal para fazer compras. Deixem ele salvo nos seus favoritos e qualquer compra que vocês queiram fazer, sendo livros ou não, usem o link. Isso ajuda muito o canal a continuar funcionando. De verdade, e meu agradecimento desde já. Beijo, tchau.